Então, pessoal, meu nome é Cláudio Saldanha e hoje eu queria conversar com vocês sobre alguns procedimentos, tá, consequentes das suspensões e redução de jornada que foram determinados lá, que foram possíveis a partir da MP 936, né, com relação à pandemia, né, que alguns empregadores tiveram a opção de suspender ou reduzir a jornada nos contratos de trabalho dos seus empregados. Acontece que eu tenho recebido muitos questionamentos sobre a questão das férias e do 13º desses empregados. Olha, pessoal, a legislação não traz nenhuma regra com relação a essa situação, até porque é atípica, não é? A gente nunca teve uma situação dessa recentemente. Então a legislação não previa como as empresas deveriam agir, ou os empregados, com relação ao cálculo de férias e 13º. Então é importante você entender que não existe na legislação nenhuma regra, nenhuma determinação de que suspende a contagem do período aquisitivo ou que o empregado não vai ter direito aos avos de 13º referente ao período de suspensão. Outra coisa que é preciso entender é o seguinte: o empregado que teve suspensão de contrato 30, 60, 90, 180 dias, agora, a partir de hoje, né, a partir de ontem saiu a legislação, podendo prorrogar até 240 dias no total. Então o empregado teve a suspensão de contrato nesse período. Não vou pagar os avos de 13º referente a esse período. Beleza, isso não tem embasamento legal, tá? Realmente ele não trabalhou? Ele não trabalhou, mas ele recebeu o seguro-desemprego por uma situação atípica e o trabalho não foi realizado, não foi por uma necessidade dele e nem do empregador. Foi uma situação muito particular. E vale ressaltar que o governo pagou parte do salário de algumas pessoas, não é? Então ninguém recebeu o salário integral, salvo as pessoas que estavam ali no limite do salário mínimo, acabaram recebendo um líquido até às vezes maior do que o próprio líquido deles normalmente. Mas ele não tem direito a FGTS, contribuição na Previdência e assim por diante. Ou seja, as duas partes, né, de uma certa forma, saíram perdendo. O empregado, ele não suspendeu o contrato por vontade dele, porque não havia atividade. O empregador também foi obrigado. Mas você precisa entender que a legislação não prevê suspensão de contagem de avos para esse caso. Então você deixar de pagar o 13º integral para o empregado vai lhe gerar um problema que você pode ser fiscalizado e ter que pagar isso depois. Mesma coisa com férias. Eu estou vendo algumas orientações de profissionais aí da área de gestão de pessoas ou da área jurídica falando que a contagem dos avos deveria suspender porque houve suspensão do contrato. Ok. Vai suspender com base em quê? Porque a própria CLT, quando fala de férias, não tem essa previsão. O empregado deixa de ter direito ao período aquisitivo todo. Ele perde aquele período aquisitivo todo e começa a contar um novo, se por um acaso ele ficar 180 dias afastado recebendo salário ou benefício da Previdência, beleza? Então não é o caso. Ele recebeu, mas não recebeu integral, recebeu o que ele receberia se ele tivesse um seguro-desemprego. E outra questão, se você não contar os avos ou interromper a contagem das férias para o empregado que estava com o contrato suspenso, o que você vai fazer com o empregado que trabalhou só 30% da sua jornada? Você vai suspender proporcionalmente os avos? Ou o empregado que teve 70% da jornada reduzida e vai ter um benefício melhor do que o empregado que teve o contrato todo suspenso? Entendeu? Você vai proporcionalizar isso para o empregado que trabalhou 50% da jornada? Vocês estão vendo que não tem como você criar uma regra de cabeça. Isso precisava estar em alguma legislação e não está. Então, a priori, baseado na legislação em vigor, o empregado não tem direito aos avos, tá ok? De uma certa forma, ele também saiu perdendo, porque ele não recebeu o salário integral. E nós estamos falando de teto máximo de pagamento de 1.814. Imagine um empregado que tinha um salário de 4 mil, de 5 mil. Durante esse período começou a receber 1.814. Será que essa diferença de 1, 2, 3 mil não afetou a vida dele? Então, antes de seguir essas orientações,
pesquise a legislação, vê se tem embasamento legal, porque duas coisas, você pode pagar isso depois, mais caro, e você pode perder a mão de obra. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, quem está procurando profissional para contratar, por mais que o desemprego esteja alto no Brasil, a mão de obra brasileira é ruim. Então, não está fácil arrumar bons empregados. Então, tome muito cuidado com as atitudes que você vai tomar nesse período, porque você pode querer diminuir o seu custo e acabar aumentando o seu prejuízo com relação à mão de obra. Você pode perder o empregado, entenderam? Então, vamos trabalhar baseado nas regras legais. Exige legislação? Sim. Não existe? Então, não tem como você trabalhar e fazer qualquer alteração. Outra questão importante, suspensão de período aquisitivo de férias. Como que você vai suspender contagem e começar a contar de novo? O período aquisitivo vai ultrapassar o outro período aquisitivo? Isso não tem previsão legal nenhuma, ok? Então tome cuidado com essas orientações, porque isso vai trazer mais problema do que solução. Tá bom, pessoal? Uma dica para vocês melhorarem aí a gestão dos seus processos nesse período de pandemia. Um abraço a todos.